Olá, é um prazer ter você aqui no módulo 2, conhecendo você e o seu negócio. Vamos lá? Vamos começar com a parte um, que é o autoconhecimento. Bom, o autoconhecimento não é uma questão atual, ela é muito antiga. Desde lá da Grécia Antiga, os primeiros filósofos já faziam perguntas do tipo: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Autoconhecimento, ele vai além da reflexão, ele é uma estratégia, porque somente com autoconhecimento nós conseguimos quebrar padrões, estabelecer novas rotas para a gente ter sucesso, independente da área que a gente queira atuar. E para isso, existem dois caminhos muito conhecidos. O primeiro caminho do autoconhecimento é você olhar de fora para dentro, ou seja, tentar se conhecer no mundo que te cerca. Com certeza você vai ter um pequeno resultado, mas não é um resultado mais aprofundado. A gente só tem esse resultado mais aprofundado quando a gente olha para dentro, ou seja, a nossa análise parte de dentro para fora. E por que isso? Porque só dessa maneira a gente vai entrar em contato com as nossas dores, com as nossas tragédias internas, com os nossos traumas, com as nossas virtudes, com as nossas boas características. E o autoconhecimento não é julgar o que é bom e o que é ruim. O primeiro passo é entender o que é bom e o que é ruim dentro de nós, para aí sim a gente conseguir determinar estratégias e caminhos para que a gente consiga aliar isso, né, na consecução dos nossos objetivos. Ok? Mas para isso, para esse autoconhecimento, a gente precisa entender um pouco como é que a mente funciona. Né? Desde muito antigamente, antes até da era dos filósofos, nós, a humanidade enquanto humanidade, vivíamos sempre em uma situação de guerra com o mundo. Ou seja, tínhamos que caçar, nos proteger de chuvas, né, de efeitos da natureza e tudo mais. E no nosso código genético, ou seja, na nossa porção biológica, está escrito que temos que sobreviver para podermos procriar. Ou seja, o cérebro programa o nosso corpo para ele se preservar, para ele não correr riscos. Por outro lado, conforme a humanidade vai avançando, o nosso poder de consciência, o nosso grau de consciência também avança. Então ele entende que no mundo a gente não precisa mais apenas sobreviver, podemos fazer outras coisas. Só que a consciência ela vai mais rápido do que a programação biológica. Ou seja, os nossos genes ditam o nosso caminho, ditam a nossa sobrevivência. Por isso que é tão fácil, desculpa, por isso que é tão difícil a gente ter sucesso que a gente quer. É muito difícil a gente sair da zona de conforto porque nós temos uma programação biológica para a gente não se arriscar. E muitas vezes, metaforicamente falando, a gente conseguir atingir algum objetivo é passar, né, dessa bolha, dessa zona de sobrevivência. A gente tem que transpor esse medo de morrer. Então é mais ou menos assim, se eu quero atingir um objetivo, e esse objetivo está fora do meu padrão, meu cérebro vai entender que aquilo vai me matar. Então ele vai emitir uma série de alertas internos para que eu não faça isso. E o que são esses alertas internos? É a procrastinação, é a preguiça, é a autodesculpa, é a sabotagem e tudo mais. Para que o cérebro faz isso? Para que a gente possa sobreviver. Porque, como eu disse agora há pouco, biologicamente a gente não pode correr risco, senão acaba a espécie. Por outro lado, nós temos a consciência. A consciência sabe que nós não vamos morrer se a gente lutar pelos nossos objetivos. É apenas uma sensação, é apenas um pensamento que o nosso cérebro, que a nossa porção biológica está querendo nos alertar. Então, a vida hoje, para a gente ter os objetivos que a gente quer, para a gente se conhecer bem, é justamente entender esse duelo entre a nossa mente primitiva reptiliana, nosso cérebro reptiliano, bem primitivo, e a consciência, o estado de consciência. Então, muita gente começa a fazer alguma coisa pela primeira vez. Eu vou dar exemplo aqui. As pessoas que vão palestrar, que nunca palestraram. A primeira vez que elas começam a se preparar para palestrar, elas vão sentir um medo muito grande, vão sentir ansiedade, não vão querer fazer aquilo e tudo mais. Então elas vão para o palco, elas vão ter a sensação de que quase morreram. Que aquilo foi uma coisa que realmente não é para ela e tudo mais, porque é uma zona de conforto, você foi tirado da zona de conforto, você está exposto e tudo mais. A segunda vez, seu cérebro vai falar, eu já passei por isso, não é agradável, então vamos acabar com isso o mais rápido possível. Mas aquela sensação iminente de morte já não está lá. A terceira vez, você fica mais confortável, seu cérebro já entende que aquilo não vai te matar e você consegue desempenhar um papel melhor, muito melhor do que a primeira e a segunda vez. Já na quarta vez, você consegue se acostumar com aquilo, sabe que não vai morrer e começa a gostar. Na quinta vez, você gosta de fazer aquilo, você aprendeu que aquilo não vai te matar e vai trazer resultados importantes para você. Então, o que acontece nessa dinâmica?
A nossa consciência, utilizando a nossa disciplina de não parar de executar aquela atividade, conseguiu sobrepor, né, essa mensagem reptiliana interna nossa, e a gente conseguiu sair da zona de conforto e produzir sucesso. Então, basicamente, para ter sucesso, a gente tem que entender que é uma programação interna nossa, que ela funciona para nos manter presos na zona de conforto e que se a gente dominá-la com muita disciplina, a gente consegue ir para uma zona em que os resultados realmente aparecem. Então, parte do processo de autoconhecimento passa justamente por a gente entender o quanto essa porção reptiliana nos domina, ok? Então, se a gente quer empreender, e quando eu falo aqui no sentido de empreender é realizar alguma coisa positiva, exige a gente reprogramar, né, essa mentalidade de sobrevivência para colocar uma mentalidade de crescimento, de abundância e protagonismo. Então a gente tem que entender de como é que esse sistema funciona, ok? Agora a gente vai falar de uma coisa chamada paradigma. O que é o paradigma? É a nossa visão de mundo, é como a nossa mente funciona, é o nosso padrão de pensamento. E isso varia de cada pessoa. Cada pessoa tem um padrão de pensamento diferente. E esse padrão de pensamento é formado né, de diversos fatores, como as nossas leituras, nosso aprendizado, nosso convívio, nossa fé, enfim, tudo que alimenta a nossa mente influencia na formação do nosso paradigma, na nossa visão de mundo. E isso implica em outras coisas, nos nossos valores, né, ou seja, quais os filtros que a gente tem em relação ao mundo, né, e as nossas crenças limitantes, ou seja, tudo aquilo que esteja bloqueando o nosso crescimento. Então, além de a gente ter essa questão do cérebro reptiliano, né, e a consciência, a parte de consciência também é moldada com os elementos que estão ao nosso redor. Então, tudo que alimenta a nossa mente alimenta o nosso paradigma. E como funciona o nosso corpo, se alimentarmos o corpo com coisas boas, teremos coisas boas. E se alimentarmos o corpo com coisas ruins, teremos coisas ruins. Não há diferença na formação do paradigma. Quanto mais coisas positivas tivermos no nosso paradigma, alimentando o nosso paradigma, com certeza teremos bons resultados. Mas será que o mundo funciona dessa forma? Será que ao nosso redor, todo mundo torce, nos alimenta para que a gente tenha sucesso? A resposta, a maioria, é não. Por quê? De novo, a gente vai cair no mecanismo de sobrevivência. As pessoas precisam sobreviver. Elas não querem se arriscar. As pessoas são programadas para ter estabilidade. E romper com esse ciclo é muito difícil. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que ajuda a gente a entender um pouco isso, que é a seguinte frase: eles não sabem que eles não sabem. Quando a gente domina esses mecanismos agora, mesmo que seja bem inicial, a gente começa a entender como é que o mundo funciona, como é que a mente funciona e o que é necessário para que a gente tenha sucesso. Ok? E o que constitui nosso paradigma, né? Como eu disse, tudo aquilo que a gente vê no mundo, né? Tudo aquilo que a gente recebe do mundo. E qual é o ponto central disso, né? É que não sabemos exatamente qual é o nosso paradigma, nossos valores, nossos filtros, a gente toma decisão ruim, inconsistente, a gente tem negócio desalinhado e gera-se muita frustração com absolutamente tudo. Porque se a gente não tem clareza do que a gente quer, como é que a gente vai atingir os nossos objetivos? E olha que interessante, um dado bem interessante. Em média, a gente tem 70 mil pensamentos por dia. E desses 70 mil pensamentos por dia, 60% deles são negativos, né? Gerando ansiedade, falta de foco, sabotagem e procrastinação. De novo, para que a gente não saia da zona de conforto, preserve o instinto de sobrevivência e perpetue a espécie, e não tenha sucesso. Porque nosso cérebro, nosso corpo funciona com a seguinte informação: temos que ter quantidade e não qualidade de vida. Então, quanto mais mecanismo de perpetuação de nossa espécie nós tivermos, com certeza é melhor para ele. E o que é o desejo, o propósito, né? O desejo é o que guia a nossa vida, é o que faz nos acordar, que nos faz querer realizar coisas. E a formação do desejo, até mesmo antes do propósito, ela é incerta. Ninguém sabe ao certo, a ciência não sabe, não há nada ainda que explique porque nós desejamos determinadas coisas. É um pouco parecido com a formação do paradigma. Tá? Na verdade, o paradigma também é uma parte do nosso desejo.
Então, tudo que nós sentimos, tudo que nos rodeia, tudo que nós aprendemos, vai formatar o como a gente deseja alguma coisa. Né? E depois que a gente determina como é que funcionam os nossos desejos, a gente vai fazer um alinhamento para ver se ele pode ser um propósito. Ok? Então, antes do propósito, a gente tem que entender os nossos desejos. O que a gente quer do mundo? Porque basicamente nascemos com uma folha em branco. Nós não temos nada desenhado nela. Nós que vamos, através dos nossos desejos, através do nosso paradigma, determinar o que é o nosso propósito e aí sim determinar os nossos objetivos. Então, muitas coisas influenciam na formação do nosso desejo, que família, genética, traumas, experiências, cultura em geral, filmes, livros, enfim, de novo, tudo que alimenta a nossa mente, né? E o propósito nada mais é do que a manifestação bem consciente dos nossos desejos. Mas a gente precisa entender bem os nossos desejos, porque nem todos os desejos são possíveis de virarem um propósito. Quando a gente alinha, né, desejo, valores e mercado, a gente tem um propósito poderoso capaz de gerar prosperidade e satisfação. E por que a palavra mercado entra aqui? Por uma questão muito simples. Por mais que tenhamos os melhores propósitos, os mais nobres, se esses propósitos não encontrarem lugar no mercado, eles vão ter serventia. Porque o mercado é o lugar, né, um lugar imaginário em que a gente serve as pessoas, em que há uma troca financeira pelos nossos serviços. E se as pessoas não te procuram, seu propósito não está muito bem calibrado. Né? Ele não tem uma serventia de mercado. Por mais nobre que seja, a gente tem que ter uma consciência que ele tem que ter uma aplicabilidade bem prática no mercado. Tá? E os valores? O que são valores? A gente viu um pouquinho o que é valor. Né? O valor é como se fosse um GPS invisível dos empreendedores. Ou seja, quais são as coisas que nós acreditamos, né, dentro do nosso sistema de paradigma? O que a gente acredita? Quais são os nossos... qual é o nosso código de conduta? Né? As pessoas podem ter determinados valores e isso varia de cada um. Mas a gente tem que ter bons valores alinhados primeiro com nós mesmos, depois com a sociedade, para aí sim ter os valores alinhados com o mercado. Né? Então, tem gente que prefere a ética como valor, crescimento como valor, sustentabilidade financeira. Isso varia de cada pessoa. Cada um sabe o entendimento e como calibrar os seus valores. Mas todos temos que ter os valores bem declarados. Né? Porque quem não tem os seus valores muito bem, vamos dizer assim, alinhados ou declarados, ou até mesmo claros, né? Vende para quem não deveria, né? Faz parcerias incoerentes, entra em negócios desalinhados, né? Então, as pessoas acabam se perdendo quando não têm os seus valores muito bem declarados. Por isso que é importante a gente ter sempre os valores declarados, ok? E o propósito, né? O propósito bem definido, ele é baseado nos valores, baseado no nosso paradigma e baseado também, né, como a gente pensa, né, com os resultados que a gente extrai do autoconhecimento. Né? Então, mais importante que você ter valores declarados é você viver de acordo com esses valores. Né? Então, você tem que declarar também para o mercado o que é importante, como é que funcionam os seus valores. Né? Você tem que transmitir a confiança que as pessoas tanto almejam nos negócios por meio dos seus valores. Falando ainda de propósito, né? O que a gente tem como propósito das pessoas? Aqui a gente tem um exemplo que eu gosto de dar, né? Que imagina na floresta amazônica, né? Tem uma pequena empresária de biojoias, ou seja, ela extrai coisas da natureza para poder vender, né? Transformar em arte, transformar em joias e vender. Ela tem um potencial de escalabilidade, nem tanto, mas o que ela visa? Menos lucro e mais qualidade de vida. Então, isso é um tipo de propósito para ela, um propósito pessoal. Então, ela, diferente de outras pessoas, ela tem o direito de fazer como ela tem o direito de operar a vida dela, o negócio dela, como ela achar melhor, mas para ela o lucro é menos importante e a qualidade de vida é mais importante. Vamos pegar aqui um outro exemplo de uma pessoa que queira combater a fome no mundo. Esse é o propósito dela, ou seja, ela vai ter menos lucro, porque acabar com a fome no mundo exige um investimento muito grande, né? Ela precisa de escalabilidade mais do que lucro, e ela vai ter menos qualidade de vida para ela. Lembre-se que a gente está falando aqui sempre ainda do autoconhecimento, tá? Então, o propósito dela não é o lucro dessa pessoa que quer combater a fome no mundo.
ela quer escala, né? Para o mais importante, escalabilidade, para atingir o maior número de pessoas que estejam passando fome. Aqui um outro exemplo que é ser líder de mercado. Quando você quer ser líder de mercado, provavelmente você está buscando mais lucro. Você vai ter mais qualidade dos seus bens com mais lucro, mas você vai ter menos qualidade de vida com a família, em geral tempo. E a cabeça organizada, emocionalmente disposta para ter uma interação adequada com a família. Então, olha só como esses três exemplos são completamente diferentes. Não existe propósito, nesse caso, melhor ou pior, certo ou errado. São propósitos diferentes. E para a gente entender um pouco mais sobre o nosso autoconhecimento, existe uma ciência chamada inteligência emocional, cunhada por Daniel Goleman, que é um psicólogo e também um jornalista. E ela é baseada em 5 pilares básicos, né? E para a gente melhorar esse processo de autoconhecimento, existe uma ciência chamada inteligência emocional, que foi desenvolvida pelo Daniel Goleman, que além de jornalista, é um psicólogo focado no processo de entendimento e gestão das próprias emoções. Tá? Esse processo do Daniel Goleman, a gente tem que prestar atenção em 5 pontos principais. O primeiro é a autoconsciência, né? Que é a gente saber como é que a gente sente e como é que a gente reage em relação aos nossos sentimentos. O segundo pilar é a autorregulação, ou seja, além de a gente conhecer as nossas emoções, como a gente sente, como a gente reage, é a gente se controlar diante de situações em que as nossas emoções são modificadas ou até mesmo expostas, né? E o terceiro pilar é a automotivação, ou seja, a gente manter um foco, em geral quase inabalável, para que a gente consiga ter resultado em tudo que a gente queira. Se a gente não tiver uma automotivação, se a gente esperar uma motivação externa, as coisas não vão acontecer. Porque a motivação ela é muito pouca, ela é pontual e às vezes ela não funciona. O terceiro pilar do Daniel Goleman é a automotivação, ou seja, é a capacidade de você se manter motivado independente do meio externo, independente de um combustível que venha de outras pessoas, de um outro meio e assim por diante. O quarto ponto é a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro quando houver uma diferença de emoções. Você tentar entender o que está acontecendo com outra pessoa e, ao mesmo tempo, ser empático consigo mesmo. Tentar entender, não culpar, nem reagir de forma negativa às próprias emoções, é se compreender. E o quinto item do Daniel Goleman são as habilidades sociais, ou seja, a gente adquirir um conjunto de soft skills, como comunicação, liderança, negociação, influência e persuasão, que vão nos ajudar no processo de controle emocional. Sempre pensando que o controle emocional, a gente ter essa inteligência emocional, vai além de nós mesmos, né, de termos o controle das próprias emoções. Ela também é útil para que a gente tenha uma interação com outras pessoas de uma forma adequada. E aqui tem uma provocação que eu gosto muito, né, que diz respeito sobre o poder, né, de controlar as nossas emoções, que fala, que é muito simples, quem não domina as suas emoções será dominado por elas, né, e pelo mercado. Se você não tem o controle emocional, com certeza alguém vai ter o controle emocional seu, vai conseguir te dominar de uma forma muito rápida. E para os negócios, até mesmo para o autoconhecimento, isso não é uma coisa muito boa. E o que são emoções no final das contas, né? É muito subjetivo a gente falar o que é emoção, mas é uma reação, né, tanto fisiológica quanto emocional, disparada por algum gatilho, uma circunstância, até mesmo um pensamento. Então imagina que qualquer coisa, literalmente, pode disparar uma emoção. Tá? Você já viu alguma emoção? Você já viu tristeza? Não, você nunca viu tristeza. Você já viu alegria? Você não viu alegria. Você já viu pessoas alegres e pessoas tristes. Por quê? Porque a emoção, quando ela é formada na nossa mente, ela vai produzir uma reação química combinando alguns hormônios que causarão sensações físicas no nosso corpo. Por isso que o sentimento da alegria é diferente do sentimento de tristeza. Por isso que o sentimento de nojo é diferente do sentimento de medo. São coisas que nós sentimos por esse estímulo hormonal, mais nada. Então, quando a gente controla as emoções, as nossas reações físicas são melhoradas. O nosso corpo não fica intoxicado com determinados hormônios. Quando a gente tem o medo e a ansiedade, por exemplo, a gente intoxica o nosso corpo com cortisol, com adrenalina, com uma série de outros hormônios que causam sensações muito ruins e podem até causar doenças.
Então é muito importante a gente ter o controle e o manejo das nossas próprias emoções para que nosso corpo não sofra, né, e a gente consiga produzir sempre, ter nosso corpo sempre produtivo, independente do que a gente venha fazer. E quais os tipos de emoções que existem? Tem alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Esses são 6 tipos básicos de emoções que existem e, obviamente, que a combinação entre eles vão surgir, né, vão proporcionar outros tipos de emoção também, mas essas são as básicas. A gente entendendo essas 6 emoções básicas, a gente já consegue dominar boa parte das nossas emoções e das emoções de algum contexto em que seja necessário. E qual é a diferença entre emoção e sentimento? Olha que pergunta bem interessante, né? A gente viu até agora que as emoções são reações físicas, né, e mentais, sensações que se passam dentro da nossa cabeça, né, disparadas por alguma razão, por algum gatilho interno ou externo, tanto faz. Mas os sentimentos são, vamos dizer assim, a operacionalização e o prolongamento dessas emoções. Então são coisas diferentes, né? Olha só aqui os exemplos que a gente tem de sentimentos, que não são emoções. A gente tem amor, inveja, culpa, alegria, gratidão, orgulho, esperança, autoconfiança. Ou seja, nossas emoções são capazes de disparar, de produzir alguns sentimentos. As emoções, elas acontecem no calor de um momento em que ela foi disparada. Mas o sentimento que está associado a essas emoções, ele pode ser prolongado, ele pode criar vínculos, pode criar traumas, pode criar quebra de paradigmas, quebra de padrões e tudo mais. Então, muito quando a gente quer falar sobre evolução, quando a gente quer falar sobre quebra de paradigmas, de romper a bolha, é muito mais uma questão de emoção e sentimento do que uma questão de razão pura. Você pode muito bem querer mudar alguma coisa em você mesmo, mas se você não sentir aquilo com profundidade, com certeza essa mudança não vai acontecer. E para que haja essa mudança comportamental das nossas emoções, a gente tem que ter disciplina, inclusive nos nossos pensamentos. Então a gente tem que saber escolher bem os nossos pensamentos, né? E não deixar os pensamentos negativos. A gente viu que diariamente tem uma carga de 70 mil pensamentos e 60% deles são negativos, ou seja, nós somos biologicamente programados para aquilo, mas temos a consciência, agora temos ferramentas para combater esses pensamentos. E conforme a gente vai combatendo, tendo a disciplina para trocar essas emoções, esses sentimentos, nosso cérebro vai se acostumando com essa troca e para ele vai ficando melhor. Quando a gente se acostuma com as coisas certas, com as emoções certas, o sucesso fica muito mais próximo. A nossa vida realmente começa a mudar. Aqui um exemplo, né, de diferença entre emoção e sentimento. A emoção, né, a alegria de receber uma boa notícia, é uma emoção. Todo mundo que recebe uma boa notícia vai disparar uma emoção. Qual é o sentimento? Né? É a felicidade que se segue a notícia, né? Ou seja, é o bem-estar. Ou seja, de novo, a emoção produziu uma combinação de hormônios, a alegria produziu uma combinação de hormônios e jogou na nossa corrente sanguínea. Então, aquela sensação de bem-estar, de prazer, de dopamina, vai ser o sentimento atrelado àquela notícia. Olha como a gente pode associar, olha que interessante, a gente pode associar bons momentos, boas práticas com sentimentos adequados. Então, quanto mais a gente criar coisas boas e positivas e jogar emoção nisso, mais o nosso cérebro começa a entender aquilo como uma nova vida, como uma quebra de paradigma e começa a trabalhar nesse sentido. De novo aqui nos exemplos, né? Nós temos de exemplo de emoção, o medo de uma situação perigosa. Qual é o sentimento se estamos diante de uma situação perigosa? Ansiedade, né? A apreensão que se prolonga depois, né? Após a situação. Então, qualquer situação de perigo, imagina que você está andando na rua, começa ali um tiroteio, você vê um assalto, alguém bate no seu carro. Você vai gerar uma emoção muito ruim, uma sensação de perigo. E a combinação daqueles hormônios originados por aquela emoção, pelo medo, né, vai gerar essa série de sentimentos, como ansiedade e outras coisas, né? Depois a gente tem um outro exemplo aqui, que é a raiva ao ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado. Mesmo que seja um feedback positivo, uma coisa que vai nos ajudar, a crítica é sempre muito mal vista para o nosso cérebro, para o nosso paradigma. E aqui a gente pode guardar um pouco de rancor, né, um pouco de mágoa depois que alguém nos critica. E para finalizar essa parte da aula, nós temos 20 perguntas poderosas que vão te ajudar nessa jornada do autoconhecimento.
A minha sugestão é que você responda com o máximo de sinceridade, com toda a verdade possível e sem julgamento nenhum. Só assim você vai ter um diagnóstico, vai ter um mapa sobre quem realmente você é e você poderá traçar um plano, uma estratégia de melhoria para você alcançar os seus objetivos. E a primeira é: quem eu sou na essência? É uma pergunta muito perigosa, porque essência é o que é essencial de você e não quem é o melhor ou pior. O que é essencial de você? Então, a gente responder quem nós somos na essência, respondendo de forma verdadeira, às vezes vamos encontrar coisas boas, às vezes vamos encontrar coisas ruins, em maior ou menor grau, e vamos encontrar combinações disso. Então, temos que responder quem somos na essência. Será que você é realmente uma pessoa batalhadora? Será que você é uma pessoa que tem medo de conseguir alcançar os seus objetivos? Você é uma pessoa preguiçosa? Você é uma pessoa virtuosa? Então, tente responder quem é você na sua essência, o que é essencial de você, sem elevar, né, para um patamar de bom ou de ruim, escala de que vai te adjetivar, se você é bom ou ruim em alguma coisa. Essência, o essencial, é extrair o que há dentro de você. A segunda pergunta também eu acho muito importante e bem crítica, né, que é descobrir o que realmente te faz feliz. E tente responder essa pergunta sem culpa, sem levar em consideração o que as outras pessoas vão achar, o seu lugar no mundo, o que está na moda ou não. Tente responder o que realmente te faz feliz. É dinheiro? É fama? É notoriedade? É ajudar os outros? É construir uma família? Isso varia para cada pessoa, tá? A terceira pergunta que é o propósito. Qual é o seu propósito? Será que depois de responder essas perguntas, você consegue determinar qual é o seu desejo que é aplicável ao mercado? Será que, quando eu falo mercado, não é só mercado que a gente queira ganhar dinheiro, obviamente que isso é importante, mas tem alguma aceitação em termos de utilidade? Porque tudo que é útil encontra lugar no mercado. Se o nosso propósito tiver uma utilidade, com certeza ele vai encontrar o seu lugar no mercado. Então a gente tem que saber qual é o nosso propósito e se ele está alinhado, né, com os nossos. Se ele está alinhado com alguma motivação, alguma utilidade, algo que possa ser aproveitado no mercado. A quarta pergunta é: quais são os meus objetivos de curto e longo prazo? O que eu quero aqui agora e o que eu quero daqui 1, 2, 5, 10 anos. Em geral, as pessoas não fazem esse planejamento. Em geral, elas mal conseguem determinar quais são seus objetivos a curto prazo, quanto mais a longo prazo. Então, quando a gente consegue determinar isso de forma clara, a gente consegue ter noção do nosso projeto. E transformar sonhos em projeto é o primeiro passo para que a gente possa realizá-los. Né? O sonho ele tem que ter processos, ele tem que ter data, ele tem que ter ferramentas para que vire, né, um projeto, que ele vire realidade. Então, sonhar é bom, mas quando a gente determina objetivos de curto, médio e longo prazo, a gente consegue um caminho melhor para atingir os objetivos e parar de sonhar. A quinta pergunta é: minha vida hoje é coerente com esses objetivos? Você vive de acordo com o que você tem planejado pela sua vida? Não adianta nós planejarmos e também não nos movimentarmos para que os nossos objetivos sejam alcançados. A gente tem que ter um mínimo de aderência com isso, né? Obviamente, quanto mais aderência, melhor, mas a gente tem que viver de acordo com os nossos objetivos. A sexta pergunta é: quais são os seus dons e talentos? Todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm alguma facilidade para resolver alguma coisa, para desempenhar alguma atividade. Isso muitos chamam de dons e talentos. É uma coisa natural, uma coisa apta nossa, né, tácita nossa, que nos diferencia das outras pessoas. Mas é difícil a gente determinar qual é o nosso talento nato. Né? Além de a gente ter dons e talentos, a gente pode ter habilidades, a gente pode desenvolver habilidades. Então, quando você não encontrar o seu dom, ou às vezes pode não haver um dom, um talento, você pode treinar algo para você que você vai poder usufruir, né, no lugar dos seus um suposto talento. A próxima pergunta é: quais são os pontos de melhoria? Todo mundo tem alguma coisa para melhorar. Todo mundo, independente do seu grau de evolução e consciência. Então, observar o que pode ser melhorado, observar os nossos defeitos, observar nossas limitações, ajuda e muito a gente conseguir, além do autoconhecimento em si, da autoconsciência, a gente alcançar os nossos objetivos. A próxima pergunta, que tem um pouco a ver, né, com o objetivo de curto, médio e longo prazo, né, é mais a gente determinar com mais exatidão, e eu diria que mais em termos táticos do que de planejamento, né, onde queremos estar em 5, 10 e 20 anos. Onde você se vê nesses momentos de tempo? Como é que você quer estar? Como é que você imagina a sua vida pessoal e sua vida profissional? Né? A próxima pergunta é: quais são as maiores conquistas até aqui? Se a gente não mapear tudo que a gente conquistou,
conquistou, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja pouco, a gente não tem noção de nossa grandeza. Então, tudo que a gente conquistou, a gente tem que mapear, a gente tem que listar até aqui para a gente saber como a gente opera, qual é o nosso mecanismo de trabalho. Eu gosto muito de a gente entender, né, quais são as nossas conquistas, porque diz respeito à forma como nós trabalhamos. Né? Eu acho que nessa pergunta, ela consegue responder, né, os nossos pontos positivos e negativos. Se temos poucas coisas conquistadas, quando a gente mapeia isso, a gente consegue entender. E se temos muitas coisas conquistadas, a gente consegue extrair a lição para que a gente continue praticando isso, continue conquistando cada vez mais e mais. Né? Próxima pergunta é: sou reconhecido pelo que eu faço? Não adianta a gente ter talentos, não adianta a gente ter uma série de coisas boas, sendo que as pessoas, sendo que o mercado não nos enxerga. Temos que fazer a nossa vida, a nossa prática, ser enxergada pelo mundo para que o mundo nos deseje, né, nesse sentido de querer nos contratar, de querer saber do nosso propósito, saber da nossa serventia, assim por diante. Então, se você faz uma medição de como o mundo te vê, como as pessoas te reconhecem, sendo muito, sendo pouco, sendo uma visão distorcida do que você acha que você deveria ter, é importante para que você estabeleça planos, né, para conseguir alcançar os seus objetivos. Né? Outra pergunta muito importante: como você se vê? Né? Sem, vamos dizer assim, sem preconceitos, sem julgamentos e de forma muito verdadeira. Como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa poderosa? Você se vê como uma pessoa medrosa, ansiosa, assim por diante? É importante a gente determinar como a gente se enxerga. Né? E a próxima pergunta é: como os outros me veem? Será que as pessoas te veem da mesma forma como você se vê? E aí eu coloco mais uma provocação nisso. Como você gostaria de ser visto? Olha que triângulo nós temos. Importante para a gente determinar o nosso autoconhecimento. Como nós somos vistos, como nós nos vemos e como gostaríamos de ser vistos. Será que tudo isso está alinhado dentro de nós? A próxima pergunta é: que legado eu quero deixar? Toda pessoa que tem um propósito definido, por consequência, ela deixa um legado. E para você estar claro o legado que você quer deixar, qual a sua marca no mundo, quais são as suas transformações, o que você quer causar de impacto positivo, né? Próxima pergunta tem muito a ver com a inteligência emocional, que é como lidar com conflitos. A gestão de conflitos é uma habilidade que nós podemos adquirir. Em geral, os conflitos têm uma carga emocional muito grande. E você saber fazer a gestão dessas emoções neste contexto de conflito vai fazer com que seus objetivos sejam alcançados de forma mais simples, mais direta, e você perceber que o mundo não te ataca pessoalmente. Você dominar as emoções no calor dos conflitos só te dá vantagens. Tá? A próxima pergunta é: eu busco pessoas parecidas ou diferentes de mim? Por quê? Porque o ambiente, ou seja, o ambiente não só físico, mas o ambiente de convívio com as pessoas, né, diz respeito sobre você. Se você busca ter contato com pessoas muito diferentes de você, será que isso vai ser positivo e saudável para a tua vida, para os seus objetivos? Ou será que estar dentro de um ambiente com pessoas próximas, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de trabalhar, vai me trazer mais coisas positivas, mais coisas boas? Tá? Então tente avaliar por esse lado, se o seu ambiente, se as pessoas que estão ao seu redor são parecidas ou não com você e o quanto isso pode impactar de forma negativa e positiva na sua vida. A próxima pergunta é uma pergunta muito importante, que é: o que me amedronta, o que me causa medo? Além de saber o que me causa medo, temos que descobrir por que certas coisas nos causam medo. Em geral, esses medos estão atrelados a algum trauma, a algum evento negativo, a algum gatilho. E em muitos casos, em muitas situações, a gente precisa de ajuda profissional para que a gente consiga se livrar, né, desses medos. Ou a gente não conseguindo se livrar, que a gente consiga pelo menos manejar e não deixar que eles nos paralisem. Existem traumas muito fortes que perduram por anos na vida das pessoas e precisam de realmente ajuda especializada, de ajuda profissional para isso. Ok? Depois, quais os elementos que compõem minha ideia de uma boa vida? Como é que você imagina a vida dos seus sonhos? Isso está claro? Você consegue visualizar o que tem nessa vida, nessa boa vida para você? Muitas pessoas fazem o famoso quadro de visualização. Sinta-se à vontade para fazer também, ali ajuda bastante a reforçar a sua visão, mas não fique sempre preso a essa única visão. Né? As pessoas mudam, os objetivos mudam e não há nada de errado nisso. Mas tenha sempre claro qual é essa visão do que é uma boa vida para você. A próxima pergunta é uma pergunta também muito importante, que é: que características não gosto nos outros? Né?
quais comportamentos, quais atitudes nas outras pessoas que não me agradam, me ferem e não me satisfazem. É importante a gente entender isso para que a gente faça a gestão emocional correta disso, entender que certas coisas não são pessoais, que certas coisas, né, a gente não gosta do comportamento de uma outra pessoa, mas o problema está dentro da gente, não na outra pessoa. Em geral, assim, já vou dando um pequeno spoiler aqui, acontece mais do que a gente gostaria, né? Então, se a gente vê problema em outras pessoas, salvo, obviamente, alguns casos de criminosos, de pessoas desleais, o não gostar da outra pessoa diz respeito a nós mesmos, alguma coisa que, em geral, a gente não gosta dentro de nós mesmos, tá? A penúltima pergunta é: o que é amor para mim? O que você entende por amor, né, de uma forma verdadeira? É uma pergunta subjetiva, profunda, que merece total carinho, consideração e reflexão, né? E a última pergunta é: se eu morresse hoje, eu estaria satisfeito? Você já deixou o seu legado? Você já viveu o que teria que viver? Como é que você se sente, né, se você morresse hoje? Se você tivesse a notícia que daqui 10, 15 minutos, 20 minutos você morreria. E é inevitável, você vai morrer, já é determinado. Qual é o balanço que você faz da sua vida? Você teve mais benefícios, você teve mais frutos colhidos, você plantou e não colheu? Como é que você encara a sua vida, o seu legado, se você morresse hoje? Então, o autoconhecimento ele é essencial para os negócios. Sem a gente saber o que se passa dentro da gente, a gente não consegue andar, evoluir com os nossos negócios. É o primeiro passo. E a gente vai ver agora que o autoconhecimento pessoal ele impacta de uma forma direta. Na verdade, o conhecimento dos nossos negócios ele é muito atrelado ao nosso autoconhecimento. Por quê? As empresas são extensões nossas, são continuidades nossas, né? Então a empresa é um reflexo do seu dono. Se o dono tiver boas coisas mapeadas, se o dono tiver boas emoções, a empresa, por consequência, terá esse mesmo perfil.